Bom, pessoal, como eu havia dito no vídeo anterior, nós vamos agora ver outras demonstrações. A demonstração que a gente viu anterior é a demonstração direta, certo? Ela usa as regras de inferência, ou também conhecido como argumentos básicos, certo? Modus ponens, modus tollens, silogismo disjuntivo, silogismo hipotético, dilema construtivo, dilema... aqueles todos. Assim como também utiliza as chamadas equivalências intersubstituíveis. Ok? Bom, com esse ferramental, nós agora vamos conhecer outras demonstrações que utilizam as mesmas ferramentas, porém de uma forma um pouco diferente e especificamente para determinados casos. Tá certo? Então, que demonstrações são essas? Primeiro, a demonstração condicional, certo? E logo em seguida a chamada demonstração por absurdo. Vamos passar aqui para os nossos slides, que aí fica mais fácil a gente entender as definições. Então, quando é que eu posso aplicar a demonstração condicional? A demonstração condicional ela só pode ser aplicada, só deve ser aplicada quando a minha conclusão for uma condicional, tá bom? Então, como vocês estão vendo aí na definição, né? A regra da demonstração condicional, ela permite validar o argumento φ, logo psi condicional beta, a partir da demonstração formal da validez do argumento φ conjunção psi, logo beta. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer com isso, né, aqui no aspecto extremamente formal, uma definição extremamente rigorosa, como devem ser as definições matemáticas, é que se eu tenho como conclusão uma condicional, certo? E eu tenho uma premissa ou um conjunto de premissas, tá certo? E a minha conclusão é uma condicional, então eu posso pegar o antecedente daquela condicional, que é a minha conclusão, colocar ela como uma premissa assumida, certo? Ou seja, aquele meu conjunto de premissas agora vai ter uma nova premissa, que no caso é o antecedente da condicional, que é a minha conclusão, e a partir daí eu posso proceder com a demonstração direta como nós estávamos fazendo anteriormente, como a gente aprendeu no vídeo anterior, tá bom? E aí, qual é a diferença disso? A diferença é que nós iremos chegar obter a conclusão, o beta, né, que é o meu consequente da condicional original que aparece como sendo a minha conclusão original, certo? Então vejam que nesse caso eu estou fazendo uma demonstração um pouco diferente. Ao invés de eu iniciar a demonstração procurando obter essa condicional no futuro, certo? Eu vou pegar esse antecedente, jogar ele para ser uma premissa que eu vou chamar de premissa assumida, e depois eu efetuo o processo normalmente e vou obter esse beta, que é o meu consequente dessa condicional original, como sendo a minha conclusão. Ok? Entendido? Então, por que eu vou fazer esse procedimento? Ora, pode ser que às vezes você tenha mais dificuldade de encontrar como conclusão essa condicional do que você encontrar esse consequente da condicional, tá certo? Então fica aí uma dica, né, para que você, quando você se deparar com demonstração em que o consequente é uma condicional, aliás, quando a conclusão for uma condicional, você pode tranquilamente aplicar a demonstração condicional como eu acabei de falar para você. Bem, a outra demonstração que nós vamos aprender daqui a pouco, né, nós vamos ver os exemplos e aí fica mais fácil vocês entenderem, é a chamada demonstração por absurdo. A demonstração por absurdo ela é caracterizada pelo seguinte fato: você tem a sua conclusão, certo? E aí você nega a conclusão, tá bom? Você pega a conclusão que você tem lá do seu argumento, lá do seu sequente, você nega essa conclusão e faz com que ele seja uma premissa assumida, certo? A ideia de premissa assumida nós acabamos de ver aqui na demonstração condicional, certo? A mesma ideia de premissa assumida nós vamos ter também. O que vai acontecer? Então, e aí? Qual vai ser a minha conclusão? Bem, nesse caso aqui da demonstração por absurdo,
Ao contrário da demonstração condicional, você não vai ter uma nova conclusão para se chegar, certo? Você vai ter o quê? Qual vai ser o seu objetivo? Você vai ter que encontrar uma contradição. E uma contradição, vocês devem estar lembrados que a gente já falou disso em vídeos passados, em encontros passados, é uma fórmula do tipo P conjunção não P. Lembram? Lá no início do nosso curso, eu até mencionei para vocês que um dos princípios fundamentais da lógica matemática é o chamado princípio da não contradição, ou seja, que uma sentença ela não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa, que aí é simbolizada por uma conjunção, onde eu tenho uma conjunção não negada e a mesma conjunção negada. Então aquilo dali sempre vai ser falso, ou seja, ali é uma contradição, tá certo? Então, quando eu desenvolvo uma demonstração por absurdo, em um dado momento eu devo encontrar uma contradição. Se eu não encontrar essa contradição, o que é que isso significa? Significa que aquela conclusão do meu argumento, ela não é derivada das premissas do mesmo argumento. Ou seja, ali eu tenho um argumento que vai ser inválido, tá certo? Então eu estarei demonstrando, certo, que a conclusão não é derivada das premissas, certo? Mas se eu encontrar uma contradição, aí tudo bem, estarei provando que realmente aquele argumento é válido. Beleza? Então vamos passar aqui adiante. E agora a gente tem mais um exemplo. Vamos começar esse exemplo, né, vai ser um exemplo de uma demonstração condicional. Nessa demonstração condicional, nós temos aí o argumento escrito em linguagem natural. Eu adoro esse tipo de exemplo, que eu acredito que fica muito mais fácil do estudante compreender melhor, né? Principalmente porque a gente vê uma aplicação da lógica para o nosso cotidiano. Certo? Então, tranquilamente eu posso sair pegando esses argumentos que nós utilizamos no dia a dia, né, e transformar em sentenças da lógica proposicional. Mas vamos voltar aqui para o slide. Então, no nosso exemplo eu tenho o seguinte: se o Corinthians for terceiro, então se o Palmeiras for segundo, o Juventus, né, será o quarto. Ou o Santos não será o primeiro, ou o Corinthians será o terceiro. De fato, o Palmeiras será o segundo. Logo, se o Santos for o primeiro, o Juventus será o quarto. Bem, falando assim parece um tanto complicado, um tanto complexo, certo? Mas aí a gente pega esse argumento, transforma nessa formulazinha. Então vejam que essa primeira parte aqui da minha fórmula é essa sentença que vai até aqui o ponto. Então é uma condicional em que o consequente é uma condicional. A segunda sentença é uma disjunção. Observa aqui o ou. O fato de ter ou duas vezes aqui na linguagem natural não vai importar para a minha representação em linguagem formal. A última sentença é uma sentença proposicional. O de fato aqui também é só uma mera perfumaria para a linguagem natural. E, como sempre, o que vem depois do logo é o quê? É a minha conclusão. Então, a minha conclusão, como vocês podem ver, se o Santos for o primeiro, o Juventus será o quarto. Vejam que não tem a palavra então. Não é obrigatório na linguagem natural você sempre ter um se acompanhado do então. Às vezes ele fica implícito, tá certo? Bem, nós vamos construir essa demonstração condicional, lá na nossa lousa digital, que vai ficar até mais interessante para vocês poderem entender. Tá bom? Então vamos aqui para a lousa. Já deixei aqui prontinho para nós, né? Tá certo? E a gente vai começar a fazer essa demonstração bem bacaninha. Bom, pessoal, vamos começar aqui essa nossa demonstração. Eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque agora, ao contrário daquele exemplo que a gente viu anteriormente, nós temos somente as premissas e vamos utilizar tanto regras básicas, né, ou seja, os argumentos básicos, como também iremos utilizar alguma regra de alguma equivalência intersubstituível, tá bom? Então vamos prestar atenção aqui. Olha, a primeira coisa que vocês precisam compreender é o seguinte: eu só tinha 3 premissas, tá certo? No caso, as 3 premissas que eu tinha era o quê? Eram as linhas 1, 2 e 3. Então, essas linhas aqui, 1, 2 e 3, eram as minhas premissas originais. Essa linha 4 que vocês estão vendo aqui, ela é uma premissa assumida.
Ou seja, de onde é que veio esse S? Esse S veio justamente do antecedente da minha conclusão. A minha conclusão, como vocês podem observar, vamos aqui voltar um pouco para o nosso slide, né? Que aí fica mais fácil vocês entenderem. Ó, esse S aqui, certo? Esse S, ele acabou virando premissa, é a minha premissa assumida. Logo, a nossa conclusão vai ser o J, correto? Então, se esse argumento for válido, a conclusão que nós vamos obter será esse J, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a lousa, aí fica mais fácil a gente entender. Beleza? Bem, olhando aqui para a nossa lousa, a gente tem um impasse, né? Eu tenho esse P e esse S. Qual é a regra que eu poderia aplicar? Será que eu poderia aplicar alguma regra, tipo algum argumento básico, né? Tipo a regra da conjunção? Poderia, tranquilamente poderia aplicar a regra da conjunção aqui. Porém, depois disso, o que é que eu ia fazer? Né? Não tinha muita coisa. É por isso que esse trabalho da dedução natural ele exige muito mais raciocínio por parte de vocês do que o processo da tabela verdade, tá certo? Então vamos analisar um pouquinho aqui com mais frieza. Eu tenho aqui essa disjunção, certo? Nessa disjunção eu tenho um S negado. Se eu tivesse um S duplamente negado, eu poderia aplicar o quê? O silogismo disjuntivo e obter esse C, correto? Com esse C, eu poderia fazer modus ponens com a linha 1 e aí eu obteria P condicional J, certo? Depois que eu obtivesse, P condicional J, eu poderia fazer modus ponens com a linha 3 e esse P condicional J e obter o J, que no caso é a minha conclusão. Bom, o que é que eu acabei de fazer para vocês? Eu acabei de descrever todo o processo que nós vamos já colocar aqui na nossa lousa digital, certo? Entendido? Então, eu parti de quê? Parti primeiro da análise das minhas premissas, ou seja, o que é que eu tenho aqui? Né? O que é que eu tenho disponível para mim? O que é que eu posso fazer com o que eu tenho? Certo? Bom, eu vou colocar aqui a dupla negação de S, certo? Isso daqui veio de onde? Eu criei da minha cabeça? Não, eu estou utilizando uma daquelas equivalências intersubstituíveis, né, que é a chamada dupla negação. Bom, nessa coluna aqui, eu preciso informar a linha, certo, que eu trabalhei, hífen a regra que eu utilizei. Eu vou chamar de DN para abreviar dupla negação, tá certo? Então, vocês viram lá no nosso slide que nós temos várias abreviações, tá bom? Bom, fiz aqui a minha dupla negação, que foi simplesmente pegar essa linha, aplicar essa regra e obtive a dupla negação de S. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a linha 2, vou pegar a linha 5, aplicar o silogismo disjuntivo, certo? A regra SD e vou obter o quê? O C. Certo? Se você quiser, você pode fazer aqui ao lado um cálculo auxiliar. Por exemplo, eu posso fazer assim, ó, não S, disjunção C, não S, e aqui eu vou obter C com a aplicação da regra do silogismo disjuntivo. É recomendável isso quando vocês estiverem nesse período de aprendizado, mas depois que você se acostumar, você vai fazer isso naturalmente, né, sem precisar desses cálculos auxiliares. Mas nesse período de aprendizado, eu sugiro a vocês fazerem isso daqui, essas continhas auxiliares. Bem, uma vez que eu obtive esse C, essa premissa aqui, né, o que é que eu posso fazer com ele? Eu vou pegar aqui a linha 1 e vou fazer o modus ponens. Então, eu vou pegar a linha 1, linha 6, aplicar a regra modus ponens. Também poderia fazer um cálculo auxiliar, né, ó, C condicional P condicional J, beleza, C, e aí eu vou obter o quê? P condicional J, que eu vou colocar aqui na linha 7. P condicional J. Beleza? Ora, com isso daqui, eu vou utilizar a linha 3 e a linha 7, linha 3 e a linha 7, aplicar novamente modus ponens e obter
né, J. Tranquilo? Bom, obtive aqui o J. Eu tinha previsto aqui uma outra linha, mas não houve necessidade. Tá bom? Então, se eu obtive aqui esse J, significa o quê? Que o J era a minha nova... meu novo... Como é que se diz? Minha nova conclusão. E acabei chegando onde eu queria. Certo? Vamos ver aqui o nosso slide. Ó, o nosso J aqui, certo? Observem bem. O J acabou sendo aquilo que eu desejava. Bom, vamos passar aqui. E aí temos agora um exemplo de demonstração por absurdo. Esse exemplo, eu espero que vocês acompanhem também lá na nossa lousa digital. Ele é bem simples, certo? Ele é muito simples e aí vocês vão entender bem direitinho. Então, nesse nosso exemplo, eu tenho aqui essas três premissas, tá certo? E essa outra premissa aqui, P conjunção S, né, é a premissa que eu deverei provar por negação, por absurdo, tá certo? Entendido? Então, lá na nossa lousa a gente vai ver bem direitinho como é que isso daqui funciona, tá bom? Vamos aqui passar. Então, vejam bem. Nosso exemplo, né, bonitinho aqui. Eu até tive o cuidado de escrever o exemplo na forma de um sequente, como vocês podem observar, certo? Então, esse é o nosso argumento que está colocado na forma de um sequente, tá bom? E eu chamo a atenção de vocês para o seguinte fato. Observem que a minha conclusão é a negação dessa disjunção aqui, correto? Então, a negação disso daqui seria o quê? Ele não negado, a negação dessa negação. Porque, vejam bem, pela regra da dupla negação, vamos só recordar aqui a regra da dupla negação. Regra não, a equivalência intersubstituível. Então, se eu tenho algo duplamente negado, eu tenho esse algo não negado. Se a minha conclusão já é algo negado, e pelo que diz a definição da demonstração por absurdo, eu preciso negar a minha conclusão, então o que é que eu teria que fazer? Eu teria que fazer o seguinte, eu teria que pegar a negação da negação de P conjunção S. Isso daqui equivale a isso daqui, a P conjunção S. Ora, nesse momento aqui, o que é que acontece? Eu utilizo ele como premissa assumida, tá bom? Então, aqui eu tenho minhas premissas, as minhas premissas originais, que vocês podem observar que estavam aqui no meu sequente, ó, no antecedente do meu sequente. E agora eu tenho uma nova premissa, que é a premissa assumida, que é justamente a negação da minha conclusão, tá certo? Bem, dito isso, vamos agora proceder. Gente, vamos lá. Antes da gente começar o processo de dedução, vamos analisar o que é que eu tenho. Ora, eu tenho aqui essa conjunção, eu tenho aqui várias condicionais. Se eu tenho várias condicionais, eu posso pensar assim, bom, o que é que eu posso fazer com condicionais? Certo? Quais são as regras que eu utilizo ou quais são as equivalências intersubstituíveis que eu poderia utilizar aqui? Será que tem alguma? Será que tem algum aqui? Ora, de cara, a gente já vê que eu posso utilizar a regra da simplificação. Só recordando aqui, na regra da simplificação, eu tenho φ conjunção psi, né? Logo, ok? φ ou psi, certo? Lembre-se que eu falei para vocês que se eu tenho aqui uma conjunção e eu aplico a regra da simplificação, eu posso simplificar utilizando esse conjuntivo ou esse outro conjuntivo. Mas voltemos para cá. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Se eu aplicar a regra da simplificação aqui e utilizar o P, eu posso tranquilamente, né, aplicar a regra, o modus ponens, para utilizar aqui o P de junção R, né? Ou eu posso utilizar o S, aplicar modus ponens aqui na 3 e já utilizar o R, tá certo? Vejam que nós temos aqui, ó, olha como é interessante esse processo da demonstração por absurdo. Eu tenho não R, eu tenho R.
eu tenho não P e eu tenho P. Se esse argumento for válido, em um dado momento eu estarei terei isolado, alguma dessas variáveis proposicionais. Tanto a que está negada, como a que não está negada. E aí eu poderei aplicar a regra da conjunção, certo? E obter uma conjunção como essa daqui. Se eu obtiver essa conjunção aqui, então eu terei encontrado o meu absurdo. Se eu encontrei o meu absurdo, então o argumento está demonstrado. Tá certo? Então vamos lá. Então vejam que não existe uma receita de bolo, uma estratégia que você vai utilizar sempre. Cada caso é um caso. É por isso que a dedução natural, né, ela exige um pouco mais de raciocínio do que o método da tabela verdade. E lembrando, o que nós estamos vendo nesse vídeo, o que a gente viu no vídeo anterior, são apenas aspectos intuitivos. Depois é que a gente vai entrar na dedução natural com maior rigor. Tá bom? Então vamos lá. Linha 5, eu vou aplicar aqui a simplificação. Linha 4, simplificação. Certo? Na linha 6, eu vou aplicar um modus ponens. Certo? E eu vou obter Q de junção R. Como é que vai ser esse meu modus ponens? Vai ser linha 5 e linha 1 modus ponens. Certo? Eu botei aqui 5,1, mas podia ser 1,5, não tem importância. Tá bom? Então vamos aqui continuar. Na linha 7, eu vou aplicar novamente a simplificação e vou obter o S. Certo? Então, alguém pode perguntar, mas professor, posso aplicar uma mesma regra duas vezes em uma linha? Tranquilamente, ainda mais a simplificação. Na simplificação, se você tivesse uma linha desse tipo aqui, certo? Ok? Então, aqui eu poderia aplicar a simplificação 4 vezes. Para quê? Para poder obter cada um dos literais dessa minha sequência. Tá certo? Então, fiz aqui a linha 4, simplificação. E agora eu posso tranquilamente fazer o seguinte. Eu posso pegar na linha 8, fazer linha 3 e linha 7, aplicar modus ponens e obter não R, certo? Então, não R. Onde será que tem um R? O R está aqui, ó. Tá bom? Então, como será que eu vou poder obter esse R aqui? Certo? Bem, nesse caso aqui, atenção, vamos aqui pensar um pouquinho. Bom, pessoal, dependendo das escolhas que a gente fizer, quando a gente está construindo uma demonstração por absurdo, eu poderei ter muitos passos ou menos passos. Eu acho que eu fiz uma escolha que não foi muito feliz, né? E vai ter uma quantidade de passos aqui que eu acredito que se eu tivesse feito uma outra escolha, aí sim eu teria menos passos. Bom, mas aí fica como exercício para vocês. Vamos voltar aqui para a nossa lousa para a gente poder continuar. Tá certo? Então, a linha 9, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linha 5, aplicar a dupla negação, certo? DN, e vou obter não P. O que é que eu vou fazer com esse não P? Eu vou pegar, utilizar ele e fazer o modus tollens com a linha 2. Observem bem, ó. Linha 10, aí eu vou pegar linha 9, linha 2, opa, esse 9 está feio, modus tollens. No modus tollens, ó, a linha 2 é P, aliás, é Q condicional não P. Vou colocar aqui ao lado, né, Q condicional não P. Se eu vou fazer modus tollens, então eu tenho não P. No modus tollens eu vou obter o quê? A negação de Q. Se eu tenho aqui a negação de Q, beleza. Aí agora o que é que eu posso fazer? Eu vou fazer aqui na linha 11, certo? Linha 10 com a linha 6 e fazer o silogismo disjuntivo, tá certo? Silogismo disjuntivo que a gente já fez até no outro exemplo. Nesse caso aqui, se eu tenho a negação de Q
e o R aqui, aliás, negação de Q e Q de junção R, eu vou obter o quê? R. Pronto! Nesse momento aqui, o que é que eu encontrei? Aquilo que eu precisava. Eu tenho um R e a negação dele. Então, eu posso pegar e fazer o seguinte. Linha 12, eu vou aplicar na linha 11 e na linha 8 a conjunção e eu vou obter R conjunção não R. E isso daqui, turma, é o meu absurdo. Ou seja, eu encontrei a minha contradição, certo? Minha contradiçãozinha foi encontrada, beleza. Então é isso que eu estava esperando encontrar. Quando eu encontro essa minha contradição, significa o quê? Que eu posso parar a minha demonstração e dizer, pronto, ok, demonstrei demonstrei esse meu sequente. Então, esse sequente aqui, esse argumento aqui, ele é válido, certo? Então, essa conclusão aqui é a conclusão que a gente vai chegar, derivada desse conjunto de premissas, beleza? Bom, com isso a gente encerra, né, essa parte de demonstração, essa parte intuitiva da demonstração através da chamada dedução natural. Tá certo? Esse vídeo também ficou um pouco longo, afinal de contas teve 2 exemplos que a gente trabalhou e tal. O segundo exemplo da demonstração por absurdo, ele acabou sendo mais longo. Eu acho que se eu tivesse feito outras escolhas, eu teria tido menos linhas, mas aí fica como exercício para vocês, certo? Esse nosso assunto, esse conteúdo, eu peguei desse livro, né, Lógica, Cálculo Sentencial, Cálculo de Predicados e Cálculo de Igualdade, do professor Leonidas Regenberg. É um dos livros que eu estou utilizando como material para essa disciplina, tá bom? Então, ficamos por aqui e até o nosso próximo vídeo ou até o nosso próximo encontro síncrono, tá certo? Um abraço.